Eu tô vendo aqui uma Alguns série livros, de alguns livros aqui. Verdade. Dobson, Deve ser de vários escritores, imagino só, eu, né? só de um, só do Dobson. Rapaz, é Ô, livro pra quem dera. caramba, hein, Dobson, Dobson? conta um pouquinho da história de cada livro pra gente, cara. Conto Como demais. surgiu, Primeiro, enfim, são... 4 aqui, livros. Quatro aqui, né, livros. lançados, está sendo lançado o 5º agora, logo, e tô tendo a honra de escrever um 6º livro ousado, falando sobre execução, né? Então, eu com um dos mentores que eu tenho, professor José Félix Bogado, meu mentor de estratégia, um cara da London Business School, né? E a gente está revisitando a questão da execução. A gente tem um grande papa, que é o Ramcharan, né? Escreveu a Bíblia da Execução, né? O livro Execução, que é a Bíblia, mas um livro que foi escrito em 2002. Então, de 2002 a 2023, mudou já. tudo mudou, né? Então, a gente está revisitando isso. Então, vamos lá. Primeiro livro está mostrando aqui a espiritualidade das organizações, a espiritualidade das pessoas e seu impacto nas organizações. Então, como que esse cara surgiu? Eu fui fazer o estudo com relação à espiritualidade das organizações, não tinha muita coisa que falava sobre isso, então eu aproveitei, adaptei a minha tese e lancei o primeiro livro, até para ter mais alguma credibilidade, né? Falar, tem livro escrito sobre isso. Mas o bacana, então esse livro é uma adaptação da minha tese, e a capa dele, apesar de ser feinho, né, o primeiro livro, mas a capa dele ela é muito significativa, né? Eu estava com o livro pronto e eu não tinha ideia da capa. Então, eu estava até fora do país e falei, cara, Papai do Céu, me ajuda, me dá uma de mão aí na capa, né? Me ajuda a encontrar. E eu sonhei com essa imagem, né? De uma jarra transparente derramando água límpida num copo, mas o copo transbordava. Isso é espiritualidade. Ela tem que transbordar. E o que é espiritualidade? É amor. Então, se a gente guardar o amor só para nós, é pouco. Só para nossa família, é pouco. A gente tem que transbordar. Então, foi o primeiro livro. E aí surgiu, como você muito bem disse, a oportunidade de ter o programa A Alma do Negócio, né? Então, da experiência do programa, eu escrevi esse livro, que tem 2 objetivos, né? Primeiro, pedir desculpa para quem comprou primeiro. E segundo, foi um livro muito inspirado. É um livro que eu não tinha essa intenção. Primeiro, é um livro de preguiçoso, né? Porque é mais imagens do que falas. Mas, por muita sorte, a crítica diz, né, que ele se tornou um livro muito profundo e leve ao mesmo tempo. Então ele virou de fato um livro de cabeceira de muita gente, tá? Logo sai aí as próximas edições dele, muito bacana. E ele é um livro também inspirador porque um primo meu passou 6 meses fotografando a Amazônia, né? E eu utilizei muitas dessas fotos aqui para poder inspirar numa delas, né? Então, dentre elas, passou aqui agora, olha que bacana. Não sei se a turma vai conseguir visualizar, mas ele captou essa imagem, que é uma árvore que estava caída, um rio passava embaixo, um ribeirão, e ele flagrou uma borboleta com uma tartaruga. Fala a verdade, Dá um negócio beijo desse, aí né? na tartaruga. Dá um beijo, cara. O amor acontece, né, em todos os sentidos. E aqui eu trago justamente a definição de espiritualidade, né? Então, um livro super bacana. Eu tive uma empresa, fui cofundador de uma empresa, fui CEO dela durante 14 anos e vendi essa operação alguns anos atrás. Quando eu ainda estava lá, quando essa empresa foi completar 10 anos, então eu vinculei de uma das ações de 10 anos era o lançamento do meu próximo livro. Porque os 2 primeiros livros eu falo sobre espiritualidade, gestão e espiritualidade, mas é muito mais soft do que hard. Então eu cobrava de mim mesmo falar sobre algo hard. Qual é meu papel? Qual é meu trabalho? Né? Hard, mais palpável, teórico, visível. Né? E aí saiu o Zés da Gestão com um grande desafio. Porque o Alma do Negócio foi tamanho sucesso. Falei, cara, e agora? Como é que eu vou escrever outro? Né? Mas aí surgiu os S da Gestão, Estratégia, Execução, Excelência. Não consegui fugir desse cara, né? E o próximo livro também é um livro extremamente marcante. E uma história muito
muito, muito importante para mim. Eu comecei a escrever esse livro em janeiro, 2, 3 anos atrás. Escrevi assim umas 17 páginas em janeiro, aproveitei a primeira quinzena de férias ali, e depois o mundo atropelou, né? Clientes demais. Na quinzena, nós estamos, que dia hoje? Hoje é dia 19. Exatamente nesse momento, exatamente nessa virada de junho, né? Olha que interessante. Exatamente nessa virada, eu tive, para resumir aqui a história, eu tive um aneurisma dentro de um voo. Uau. A sorte que ele foi frustrado porque ele estourou para fora. Então, dentro do voo, eu senti uma dor de cabeça absurda, que nunca tinha sentido na vida, e escutei um estouro dentro da minha cabeça. Meu Deus. E aí começou a vazar sangue, né? Ouvido, nariz, o olho e tal. Caramba. Então, foi um processo muito marcante para mim, porque eu fiquei de junho até dezembro lutando para sobreviver. E olha que interessante, nos livros, sempre falando do tema espiritualidade, eu tive essa experiência 2 ou 3 vezes, que eu agradeço demais. Experiência de estar deitado à noite e não estar vivo no outro dia. Porque eu tive a experiência de sentir minha força vital indo embora. Eu falei, poxa, que pena, né? Logo agora que está acontecendo. Então, como eu fiquei inútil nesse tempo, ou internado, ou indo de um hospital para outro, eu levei meu laptop meu notebook pro hospital. Ou nessas transições, ou em casa. Nesse processo, eu perdi 80% da minha visão, que já era ruim, então eu não enxergava. Então, eu colocava no meu computador uma letra 800, me enxergar uma palavra por vez, e como a gente disse lá, estudar na chave iniciativa, eu entrei em estado de fluxo com esse livro. Escrevendo o livro Como Vencer a Crise. Não sei que nome vocês vão chamar isso, não sei que nome aqueles que estão nos acompanhando vão chamar isso, mas no início de dezembro, quando eu cliquei ponto final, eu sarei. Uau. A crise, então, era A crise o seu era momento. Bill. A crise foi um presente. A crise foi um presente. Então, quando passei por tudo isso, eu sarei. E é claro que nós que somos lógicos e racionais, falei, cara, eu preciso descobrir o que aconteceu comigo, né? Aliás, esse processo todo foi essa busca. A melhor explicação que eu tive foi a seguinte, olha, você vai sair de férias, você vai pegar seu carro, você não vai fazer revisão, os pneus estão meio carecas, pode acontecer um acidente. Pode ou não pode? Pode. Mas você vai sair de férias, seu carro é novinho, ou você vai fazer uma revisão, trocar pneus, tudo mais, mas no meio do caminho pode acontecer um acidente. E foi o que aconteceu contigo. Meu Deus. Então, aconteceu esse acidente, né? Então, eu fui estudar, acrescentei no tema estratégia a questão da liderança, nesse grande aprendizado que esses mais de 25 anos de carreira me trouxe, né, de vocação, que é liderança e estratégia são inseparáveis, né? Então, falo sobre liderança, sobre as 7 chaves da liderança. Enquanto no livro Os S da Gestão eu falo sobre o processo de design da estratégia, de construção da estratégia, no Como Vencer a Crise eu apresento um modelo de análise e reflexão da estratégia, né? E aqui o tema, eu fiquei com vergonha de chamar espiritualidade como chamei nos outros e mudei o nome aqui para inteligência espiritual, né? É o subtítulo, Superando Desafios com Liderança, Estratégia e Inteligência Espiritual. Inteligência essa que eu acrescento nas organizações como sendo um quarto capital intangível, chamado capital espiritual. Uau. Né? Que é a nossa conexão. Eu tenho que conectar você com outra pessoa. Não vai ter jeito, com o Edgar Diniz, que escreveu um livro também, que fala muito sobre a inteligência emocional. Olha aí, que legal. Que eu acho que faz toda a conexão possível. Perfeito, mesmo. Com certeza. Com certeza vamos fazer um bate-papo. Dabson, mais um aí? Vamos lá. Pra gente encerrar? Não, eu queria só... achei muito interessante a questão do livro, Como Vencer a Crise, né? Do ponto final. No livro você traz um pouquinho desse momento que você estava vivendo ali? Cara... Espiritual, ou você transformou esse espiritual em teórico? Eu não trouxe, mas foi muito chocante para mim. Nós vamos chegar lá. Porque quando eu fui revisitar esse estudo dos gênios e líderes, naquelas 7 chaves da liderança,
Então, iniciativa, senso de missão, criatividade, comunicação, ação eficaz. A sexta chave se chama energia infinita. E eu falei assim, cara, eu estou escrevendo um livro sobre genialidade, sobre a importância de cuidar da saúde e eu estou morrendo. Por que isso não caiu a ficha antes? Cara, por que eu descobri agora? E quanto os gênios que aqui foram estudados, um deles também pecou, que é o próprio Walt Disney. Ele morreu de forma precoce porque ele era um fumante compulsivo. Então, a grande lição que eu coloco aqui no livro, a grande lição que eu coloco para todos nós aqui, se a gente não conseguir tempo para cuidar da nossa saúde, você passou por isso agora. Sim. Nós vamos ter que se virar para cuidar da nossa doença. E às vezes ela nem é reversível, né? Então, quando eu fui ver, foi muito chocante para mim. E um detalhe, eu descobri com 39 anos, eu descobri tardiamente duas coisas. Primeiro, que eu sou mortal. Porque até então nós somos jovens, nós nunca pensamos em morte. Nunca vai ficar viver velho, intensamente. Então eu descobri com 39 anos que eu era mortal. Segundo, que às vezes a gente dá muito valor para coisas não tão valorosas assim e pouquíssimo valor para aquelas que realmente nos transformam. E aí eu vou chegar numa pessoa em específico. Minha digníssima esposa, 25 anos juntos. Eu sou vermelho, então posso até emocionar aqui, né? Cara, nesse meu processo de 6 meses de tentando lutar, Davison tem filho, Emerson, filhos. Muita gente que está nos acompanhando também tem seus filhos. Sabe quando nasce o primeiro filho, que toda hora a gente vai lá ver para ver se está respirando, se está bem, né? Se chorou, a gente vai. Se não chorou, a gente vai também para ver se está... Põe a mão perto do narizinho para ver se está respirando. E a Giza... Ela fez isso comigo nesses 6 meses. Eu acho que ela não dormiu 6 meses para ver se eu não iria morrer, né? Da junta ali de médicos, para vocês terem ideia, então, reuniram 10 médicos para poder me acompanhar com especialidades distintas. Desses 10, 8 falou assim, Gisele, fodeu, brother. Tem seguro de vida? O seguro é bom? Você consegue sobreviver sem ele? Né? Então, dessa vez eu escapo. Dessa vez ele vai, né? Então, aí a gente começa a dar valor àquilo que realmente faz a diferença. E realmente faz a diferença é a família, é a fé, é a união. Sabe, tem muita gente que está nos acompanhando, Emerson, Davison, que depois que sai do trabalho não tem nem vontade de voltar para casa. Que vai encontrar um caos. Mas, cara, como é bom voltar para casa. Como é bom viajar e ajudar as pessoas a enxergar. Eu gosto muito da fala do padre Fábio de Mello, né? Eu luto para ajudar a ressuscitar os vivos, que os mortos eu não consigo ainda não, né? Vamos lutando para ressuscitar os mortos vivos que a gente tem dentro das nossas organizações. Então, assim, a gente tem que valorizar as pequenas coisas. A gente é muito ganancioso, mas a gente esquece de agradecer o emprego que temos, o salário que temos, a casa que temos, a comida que temos, né? Tá com pessoas especiais como nós convivemos. A alegria de viver está nas pequenas coisas, a gente sabe disso, né? É isso aí, meu queridão. Cara, eu queria fazer uma última pergunta para você, mas ela foi assim, ó. Ai, meu Deus. Quem é Deus para o Dobson? E aí a gente teve um cara muito especial, que foi Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes. Mas tá explicado. Tá explicado? Tá. Jesus curou a sogra de Pedro. Cara, então, não pode, né? Não pode. Nós também negaríamos, brother. Não, pelo amor de Deus. Ele negou Jesus 3 vezes e a fé dele era tamanha depois do batismo do Espírito Santo, que ele, por onde ele passava, a sombra de Pedro curava. E é isso que eu quero fazer a pergunta para você. A sombra do Dobson não cura, mas o seu amor transforma muitas instituições. Cara, é muito bom ter você
como um consultor, como um uau. parceiro. A sua sombra penetra profundamente nas instituições e tem salvado muitas empresas através da sua inteligência, através das suas estratégias. Muito obrigado mesmo por fazer parte da Única, por estar com a gente, por estar nos ajudando a sair do morto, a ressurgir e ter uma vida plena em Jesus. Nossa, não vou ter nem palavras, né? Mas eu tenho uma curiosidade com relação à Única. Eu sempre passei por ali e sempre admirei essa marca, muito antes de conhecer vocês. Eu acho uma marca muito forte, muito pesada, muito impactante. Então eu sempre admirei, e lá no meu índio falei, cara, que bacana, que bom ter uma turma que tem essa ousadia, porque é ousada, única. Somos únicos naquilo que fazemos, né? Então, Deus para mim é tudo, é meu alicerce. Deus é o amor manifestado no meu trabalho, nas minhas ações. Esse é Deus para mim. Então, talvez seja a sua primeira pergunta quando começamos. Eu prefiro que Deus apareça do que eu. Então, por isso que eu não gosto de aparecer muito, porque eu tenho certeza que Ele está comigo nos melhores momentos, nos piores momentos principalmente, né? Então, é Ele que tem que aparecer. Eu sou um instrumento, eu sou um canal. Tendo o ápice da responsabilidade, né? Que é conduzir pessoas, que é inspirar pessoas, que é mostrar que existem caminhos que podem nos levar a um lugar melhor, com menos esforço, com sacrifício, é claro, né? Mas com resultado, para que a gente não continue confundindo o movimento com o progresso. Então, estar com vocês é um presente de Deus que eu tenho o privilégio de ir para a Única a pé, né? Então eu vou sempre caminhando e vou sempre fazendo as minhas orações no caminho, porque vocês merecem muito mais do que o Dobson. Muito mais. Vocês merecem muito mais do que eu. Eu sou muito pequeno diante do tamanho da Única, mas quando o chefão vai junto, brother, aí nós faz a miséria, né? Então essa é a intenção. Agradecer, Davson, cara, vendo seu esforço, a dedicação, sua volta por cima, a sua alegria, aquele dia que a gente viu, nos encontramos ali perto do Aquários, cara, dia do almoço. Cara, eu fiquei muito emocionado mesmo, porque sei pelo que você passou e que bom ver você aqui caminhando no seu ritmo, e é o seu. Emerson, cara, você e sua família me inspiram e inspiram a mim, a sua liderança, Gente, o Emerson dá oportunidades. O Emerson dá voz e vez para todos os colaboradores. É um cara que precisa ser seguido. Nós temos que colocar uma impressora 3D, imprimir uns 10 Emerson, espalhar por esse mundo aí, que esse mundo vai ser um lugar muito melhor, cara. E você não vai sozinho, não. Nós vamos juntos. Nem juntos. Que eu seja de seu motorista, segurança. Nós vamos juntos. Um grande abraço, cara.